Hoje eu vou ensinar para vocês essa interpretação de modelagem. Então é uma camisa mais espojada, né, mais folgada. E eu costumo trabalhar com duas bases de blusa, uma com pence e uma sem pence. Essa é a parte da frente da minha base sem pence de busto. Aqui eu só coloco a pence da cintura, que normalmente eu uso como folga de vestibilidade. E por que eu coloco? Porque aqui na frente, por exemplo, eu tenho 2 centímetros de pence. Se eu não colocasse, tá vendo que ela ia ficar, como é uma peça mais ampla, ela ia ficar com muita curvatura, lembrando uma base de malha. Por isso que quando eu trabalho com a base sem pence de busto, eu gosto de colocar a pence da cintura, não que eu vá fechar essa pence, mas para que fique mais proporcional aqui, ó, nessa lateral. Então, qual que é a diferença da base sem pence para a base com pence de busto? Essa base eu uso sempre que eu quero uma peça mais modelada no meu corpo. Eu vou colocar a fotinho aqui para vocês, mas percebam que na camisa que ela tá usando, a lateral aqui, ela não tá bem retinha, não tem umas leves inclinações aqui, uma folga. Isso, nesses modelos, eu geralmente, quando é uma peça mais ampla, costumo usar essa base que é um pouco mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque eu não tenho que fazer muita transferência de pence, enfim, quando eu quero peças mais amplas. Mas sempre que eu quero uma peça modelada, poderia usar esse modelo, por exemplo, com essa base, tá? A diferença é que eu fecharia essa pence. Quando eu fecho essa pence, essa parte da lateral, ao invés de ficar com essas leves preguinhas que fica na lateral, ela vai ficar mais reta. Tá? Por quê? Porque quando eu fecho essa pence, encaixa o busto e aqui fica retinho, cai retinho. Outra diferença também é que a altura, por exemplo, da minha base com pence, a altura da frente é maior que a altura costa. Por quê? Porque aqui eu tenho que encaixar o peito, né? Então tem algumas alterações na base com pence e base sem pence, mas nesse caso eu vou usar essa base sem pence por esse motivo, porque eu quero uma peça mais ampla, não quero nada modelado e vai ser mais fácil para eu trabalhar. Então toda a modelagem eu sempre começo com as costas, né, da blusa. Aqui é o nosso meio costa, linha do busto, linha da cintura e linha do quadril. Então aqui, se vocês observarem, eu não tenho aquelas duas linhas paralelas, né? Igual eu tenho na base com pence. Então é uma peça mais ampla mesmo. Aqui também a gente tem os 3 centímetros de pence. Não vou fechar essa pence, só para ficar proporcional aqui nessa parte da lateral. Então, a partir da base, a gente sempre vai seguir o mesmo passo a passo. Primeiro é a base da modelagem, que é isso daqui que a gente tem traçado, com as suas medidas. Mesmo que seja para peças amplas, as medidas têm que ser justas. Por quê? Porque na hora da criação do modelo é que a gente vai dar folga de vestibilidade. Então, a gente sempre vai seguir, independente se é base com pence ou base sem pence, a gente sempre segue o mesmo passo a passo. Então, primeiro, base da modelagem. Segundo, folga de vestibilidade. Terceiro, criação do modelo mais pence de ajuste. Na base sem pence, a gente também faz as pences de ajuste, tá? Quando a gente desce decote e cava, por exemplo, e não tem um manga, né? Por exemplo. Então, as pences de ajuste também são feitas nessa base sem pence de busto, tudo bem? Então, a partir da base, eu vou dar folga de vestibilidade. O quanto eu vou dar de folga? Nesse caso, eu vou sair 2 centímetros na linha do busto. Então, eu tô aumentando. Quando eu falo em folga, gente, aqui é o meio costa, eu sempre tô saindo pra lateral, tá? Então, eu tô dando folga pra cá, ó, pra lateral. Então, eu saí 2 centímetros no busto. Eu quero que seja uma camisa mais reta. Então, eu vou estender reto até minha linha da cintura. Se vocês quiserem que ela fique mais modelada, lembrando que aqui é 1/4 da minha cintura justa, mais 3 centímetros de pence. Vocês não precisam descer reto, se quiserem, mesmo ela ampla, né, mas não queiram que ela fique tão larguinha aqui nessa linha da cintura, vocês podem sair menos, pode sair 2 centímetros aqui também, ou até menos, tá bom? Não necessariamente o quanto eu saio de vestibilidade no busto, eu tenho que dar a mesma folga na cintura e a mesma folga no quadril. Não, isso varia dependendo do modelo e o quanto vocês querem que aumente o busto, cintura e quadril. Tá? Nesse modelo, eu saí 2 centímetros aqui no busto, estendi em linha reta, vou sair 2 centímetros também na linha do quadril e vou unir da cintura até o quadril com uma leve curvinha aqui, ó. Se ficar qualquer bico na modelagem, eu venho e retraço, tiro esse bico fora. Então, é uma peça mais reta mesmo.
Nesse modelo, eu tô fazendo até a altura do quadril. Se vocês quiserem, pode deixar ela mais comprida ou mais curta, tá? Se vocês quiserem ela um pouco mais curta, eu recomendo que vocês sempre façam até a altura do quadril e depois diminuam o comprimento, pra gente manter essa curvinha que tem, certo? Então, o primeiro passo é a base da modelagem, a folga de vestibilidade é o que a gente fez aqui. Criação do modelo. Então, para essa camisa, é uma peça mais ampla, né? Aqui eu vou colocar manga. Sempre que eu coloco manga na peça, eu geralmente desço 2 centímetros aqui na minha base, porque lembrando que a cava na base, ela é mais rente à axila. Então, quando eu coloco manga, principalmente para uma peça mais folgada, para ficar mais confortável, eu acabo descendo um pouquinho aqui. Vou retraçar agora a cava. Quando eu retraço a cava, veja que eu tô descendo só a minha régua, eu não tô entrando nessa parte do entrecavas. Então, eu só tô descendo no novo ponto da cava e vou retraçar aqui. Então, eu só fiz essa descida. Não vou mexer nessa região, por quê? Porque eu vou colocar uma golinha, um pé de gola e uma gola aqui. E aqui eu só vou deixar, eu só quero que ela seja mais folgadinha mesmo. Uma coisa importante para vocês marcarem é o fio. Então, o fio eu vou considerar essa linha, né, do meio costa. Vou fazer uma linha paralela aqui. Na hora que vocês forem cortar, então aqui é o fio, ó, vocês vão dobrar o tecido e essa parte vai estar na dobra do tecido. E aí ela já vai sair inteira a parte das costas. Aqui eu não tenho margem de costura, eu gosto de deixar margem de costura direto no tecido. Mas, se vocês quiserem deixar margem de costura, vocês podem acrescentar em toda a lateral, então, toda a volta, aonde tem costura. Então, assim, para quem é iniciante, não sabe aonde deixar margem de costura, pensa o seguinte: se eu falei para vocês que aqui não vai ter costura, eu vou cortar na dobra do tecido, então isso quer dizer que eu não vou adicionar margem de costura aqui. No decote, eu tenho costura? Tenho. Por quê? Porque eu vou costurar o pé de gola, então eu preciso deixar margem de costura. Esse ombro, aqui é o ombro, eu não vou falar agora, porque a gente na frente tem aquele transpasso que eu vou mostrar pra vocês. A cava, eu vou colocar uma manga, então eu preciso deixar margem de costura. A lateral, vou costurar lateral costa com lateral frente, então eu preciso deixar margem de costura. Na barra, gente, vocês também vão fazer a barrinha, então precisa deixar margem de costura. Então, na dúvida de onde deixar margem de costura, sempre pensa assim: o que eu vou costurar? Quais são as partes que eu vou costurar? E aí, nessas partes, eu vou ter que colocar a costura. Mesmo, por exemplo, se fosse uma camisa sem manga, eu teria que fazer um acabamento aqui, certo? Eu não ia só dobrar no tecido plano, que fica feio. Então, eu colocaria ou um revel ou eu colocaria um viés. Então, vai ter uma costura aqui para acabamento. Nesse caso, eu também precisaria deixar uma margem para costura aqui, tá bom? Essa barra, gente, tá reta. Se vocês quiserem deixar ela com uma leve curvatura, vocês podem, por exemplo, ó, vou subir aqui mais ou menos uns 4 centímetros, tá? É uma opção só. Faço, ó, um leve esquadro pra não ficar bico. E aqui, ó, vocês podem fazer... Aí vocês vão brincando com a curvatura da régua. E aí ele fica com um leve arredondado. Lembrando sempre em terminar essas partes reto para não dar bico, tudo bem? E aí aqui vocês também teriam que deixar margem de costura. Eu vou fazer a barrinha reta, mas tem essa outra opção também. Tem alguns casos que essa parte é um pouco maior ainda das costas, né? E aí vocês vão fazendo essa curvatura. Mas isso é criação do modelo e aí vocês vão fazendo de acordo do que vocês gostam mais. A parte das costas é só isso. Agora a gente vai criar um modelo, né, nessa parte da frente. Então aqui eu também já estou com a base pronta, aqui é o meio frente, linha do busto, cintura e quadril. Então a partir da base a gente vai dar, o próximo passo é da vestibilidade. Lembrando que a vestibilidade a gente dá sempre nas laterais. Então a vestibilidade que eu dei lá nas costas, eu vou dar aqui na frente também. Então eu vou sair 2 centímetros de vestibilidade no busto, vou descer aqui em linha reta. Se quiser mais justinho, tudo bem. Aí vocês vejam quanto de folga vocês querem dar aqui e vai ficar com essa leve inclinação. Eu vou deixar ela mais reta mesmo. Vou sair a mesma vestibilidade aqui no quadril e vou unir os pontos. Lembrando que se ficar qualquer biquinho no molde, vocês tirem o bico, porque senão dá defeito na hora da costura. Dei a vestibilidade na lateral, vou descer a minha cava, porque eu vou colocar manga, então eu vou descer os mesmos 2 centímetros que eu desci lá nas costas. Vou retraçar a curvatura da cava. Eu tenho o botão aqui na frente, certo? Ah, gente, antes disso, essa pence, ó, ela tem pra ficar mais proporcional, porém eu vou fazer um X, por quê?
porque isso quer dizer que eu não vou costurar. Ela tá aqui só pra me ajudar na vestibilidade, tá? Eu não vai ser costurada essas pences, nem da frente nem da costa. Ela tá aqui só pra ajudar na vestibilidade. Agora, o transpasse de abotoamento, a gente vai fazer o seguinte. Então, vocês perceberam que tem um botão aqui no meio frente, certo? Então, quando a gente faz transpasse de abotoamento de camisa, nesse estilo, a gente faz o seguinte. Do meio frente, a gente vai sair 1,5 cm e 3. Então, vamos lá. Por que 3? Porque sempre é o dobro do que vocês saírem. Então, por exemplo, se eu sair do meio frente 2, eu volto com 4, tá? É sempre o dobro. Mas, normalmente, a gente usa 1,5 cm. Então, do meio frente, eu vou fazer uma linha reta. Aqui, ó, paralelo com 1,5 cm. E dessa linha, eu vou sair mais 3 centímetros, que é o dobro do 1,5. Então, esse é o nosso transpasse. Nesse transpasse, eu aconselho que vocês coloquem uma entretela de malha para ficar com uma leve estrutura. Principalmente porque vocês vão fazer casa de botão, né? E aí, para a casa ficar firme, é interessante que vocês coloquem uma entretela aqui. Então, para camisaria no geral, vocês podem fazer isso, tá? Do meio frente sai 1,5 cm e desse ponto para cá 3 centímetros. Não tem margem de costura, tá? Então aqui depois vocês colocariam margem de costura em toda a volta, como eu falei para vocês. Vocês observaram que aqui tem aquela, como se fosse aquela queda de ombro aqui bem, né, bem grande nessa região? Na minha base, gente, como eu falo para vocês, a base ela tem que ser muito, muito justa ao corpo, com as medidas exatas, sem nenhuma folga, porque na criação do modelo, né, que a gente vai dando as folgas. E, inclusive, na costura do ombro, é exatamente no meio do ombro, eu não tenho uma queda aqui. Por quê? Porque no modelo, se eu quiser, eu vou dar essas quedas. Então, o que a gente vai fazer? Aqui não tem uma regra, mas eu vou descer mais ou menos 7 centímetros aqui, e aqui eu desci 7,5, ó. E vou unir esses dois pontos. Essa parte do ombro, eu vou colar no ombro da costa para não ter costura nessa região. Então, vocês vão ver que ela vai vir da costa para frente. Poderia ter uma costura aqui? Poderia, mas fica mais bonito se eu pegar, cortar esse pedaço, colar esse ombro da frente lá no ombro das costas, e a gente já vai fazer isso. E aí, ele vai ficar uma coisa só, uma costura só. Então, eu vou recortar esse pedaço. A gente vai precisar medir o decote depois para fazer a gola e o pé de gola. E aqui é o ombro. Vou pegar o molde das costas e a gente vai colar esse pedaço. Então, aqui é o ombro, ombro com ombro, ó, decote, cava, tudo certinho. Vou colocar aqui e vou colar. Então, a gente não vai ter essa costura do ombro, tá? Vai ser uma coisa só. Poderia ter a costura do ombro? Poderia, mas aqui eu vou deixar sem costura. E vou colar aqui. Aqui vocês observaram que deu um leve desnivelamento, ó. Então, eu só vou retraçar esse pedaço. E aqui também, ó. Pronto. Então, o molde das costas ficou com essa parte da frente também. Então, é assim que a gente vai cortar as costas. Então, vamos marcar a linha do fio aqui, sempre paralela ao meio frente. Vou marcar o fio. Então, com o tecido dobrado, vocês vão cortar uma vez que já vai sair espelhado. Deixa sempre margem de costura. Se vocês forem fazer aquela curvinha aqui embaixo, a mesma coisa que vocês subiram lá nas costas. Então, essa curvinha aqui, ó. Então, a mesma coisa que vocês subiram aqui, subam na frente para poder fazer esse ângulo, tá? Para ficar parecido, o que vocês podem fazer, se tiver dificuldade com a régua, enfim, ou a fazer mão livre, vocês podem colocar um papel manteiga, que é um papel transparente aqui, passa a carretilha e aí coloca aqui em cima, né? Porque aí vocês vão copiar aproximadamente a mesma curvatura. É uma opção também para quem tem um pouco de dificuldade. Aqui eu vou recortar toda essa volta, mas quando eu chegar nessa parte aqui, ó, eu gosto de fazer o seguinte. Não esqueçam de entretelar essa parte do transpasse, lembrando que aqui não tem margem de costura. Aqui eu vou fazer assim, ó. Deixei um pedaço de papel, por quê? Porque aqui eu vou dobrar esses 3 centímetros, eu vou vincar e vou cortar. Às vezes dá um ângulo aqui, ó, nessa parte. Que aí, se a gente não fizer isso, pode faltar tecido.
Então, ó, vai dobrar. Na hora que vocês forem costurar, tá vendo que eu dobrei 3 centímetros aqui, né, ó. Dobrei 3. Tá vendo que aí na hora de costurar, vocês vão costurar aqui. E o botão tá na metade do meio frente e na metade do transpasse. Então, o botão, ele não fica todo pra parte do transpasse, ele fica na metade pra metade aqui, né, da peça e metade do transpasse. Então, é assim que vocês colocam o botão. Outra dica legal, o primeiro botão, gente, pra não ficar aquela camisa que fica abrindo nessa região do busto, vocês vão achar a altura do busto de vocês. Na parte do entreceio, que é entre, né, um bico do peito e o outro, vocês colocam o primeiro botão. E aí vocês podem descendo de 7,5 em 7,5 mais ou menos, pra espalhar os botões, tá? Mas o legal é o primeiro botão ser na altura do entreceio, aqui na medida do entreceio, pra não ficar aquela aberturinha aqui, certo? Então, eu dobrei o papel aqui e eu vou recortar agora, ó, tá vendo que deu um leve biquinho aqui? Então, é pouca coisa, mas são detalhes na modelagem que se a gente não faz, o molde na hora da costura não fica tão bonito, tá? Vou terminar de recortar tudo e aí a gente vai fazer gola, pé de gola e a manga. Pra gente fazer a gola e o pé de gola, eu preciso saber quanto eu tenho de decote costa mais o decote frente. Então, toda a curvatura eu sempre gosto de medir com a fita métrica em pé e não assim. Então, eu vou medindo aqui, ó, toda a volta. Meu decote costa deu 9 centímetros. E o decote frente é esse pedaço, mais esse daqui. Aqui deu 12,5. Ali deu 12,5. Eu parei aqui, ó, no meio frente, mais 1,5 de transpasse. Então, a gente tem o seguinte. A gente vai fazer uma linha reta. Sem medida nenhuma, só fiz uma linha aqui. Então, desse ponto pra cá, nessa ordem, eu vou colocar a medida do decote costa, que deu 9. Ó, aqui deu 9. Então, aqui é decote e costa. Desse ponto pra cá, a medida do decote frente, que deu 12,5, decote frente. Mais 1,5 do transpasse, que é isso daqui, ó. Mais 1,5 do transpasse. Mais 1,5 do transpasse. Aqui, eu vou deixar ele com 3 centímetros, o pé de gola, de altura. 3. Vou unir os pontos. Isso daqui vocês vão cortar duplo, né, 2 vezes e entretelar também, pra ficar mais bonito. Aqui eu vou fazer essa leve curvinha. Gente, essa régua vocês acham na internet, é uma régua curva de modelagem, tá? Faço tudo com ela. Aqui eu vou subir. Aqui eu posso subir, ó, meio centímetro e posso fazer uma leve curvinha assim, ó, daqui pra cá. Pra ficar mais fácil. Poderia subir aqui também? Poderia, mas pra ficar mais fácil, vocês podem só subir essa parte aqui, tá? Então, aqui eu subi meio centímetro e fiz essa leve curvinha. Isso daqui é o pé de gola. Agora, a gola, e aqui seria a dobra do tecido, tá? Então, isso daqui vocês vão cortar 2 vezes com tecido dobrado, porque é duplo o pé de gola. A gola, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui do lado. Fazer uma linha reta também, sem medidas, nessa ordem. Decote e costa, 9... mais o decote frente, 12,5, decote frente. Não tem transpasse aqui na gola, só no pé de gola. Vou subir 5 centímetros, como sugestão também, tá? 5. Vou fechar os pontos. Agora, desse ponto aqui pra cá, eu vou sair 1,5 centímetro. Isso vocês podem fazer para todas as numerações, tá? E aqui eu vou subir 1,5 centímetro também, ó. Então, sair 1,5 e subir 1,5. Desse ponto que eu subi, eu vou com uma leve curvinha vindo até aqui, ó. E desse ponto eu venho até aqui. Então, vai ficar esse biquinho da gola, tá vendo? Aqui também dobra do tecido, vocês vão cortar 2 vezes e entretelar. Vou subir desse ponto pra cima 1 centímetro. E vou vir até aqui embaixo com uma leve curvinha. Então, ó, isso daqui é a gola de vocês.
certo? Vocês vão cortar 2 vezes, porque tanto a gola quanto o pé de gola, porque é duplo. Pra gente poder fazer a manga, gente, sempre a manga, a gente não consegue usar uma manga para vários modelos. Por quê? Porque eu vou sempre precisar da cava costa, mais da cava frente para poder desenhar minha manga. Então, vamos pensar o seguinte, nesse caso, eu saí 2 centímetros de folga. Mas e se eu, por exemplo, quero fazer uma blusa mais ampla e ela vem até aqui? Você concorda comigo que essa curvatura é diferente dessa? Então, esse tamanho é maior, né? Então, cada manga, na verdade, vai depender do modelo que eu tô trabalhando. Por quê? Porque depende da vestibilidade que eu dou na roupa. Quanto mais vestibilidade eu der na minha peça, maior fica a minha cava. Então, a minha manga, a curvatura da cabeça da manga fica maior também. Então, a gente não consegue fazer uma manga para tudo, tá? Então, o que eu recomendo sempre vocês a fazerem é desenhem o modelo que vocês querem, igual a gente fez aqui, e depois façam a manga, o passo a passo da manga de novo. Então, como eu falei pra vocês, toda a curvatura eu gosto sempre de medir com a fita em pé, tá? Eu já ensinei vocês como faz base de manga. Então, vocês vão medir a cava frente e a cava costa e fazer o traçado da manga tradicional. Então, como eu falei pra vocês, a manga vai depender sempre da curvatura da cava frente e cava costa. Aqui, esse lado é a parte das costas e da frente. A diferença é que essa parte é mais fechada e aqui é mais aberta, né? A parte da frente, porque é mais cavado na parte da blusa da frente. Então, a gente tem essa diferença. E essa curvatura vai sempre depender da soma da cava frente e costa. Por isso que é interessante que vocês criem um modelo, deem as folgas de vestibilidade para depois fazer o traçado da manga. No punho aqui, o punho, gente, na base, como vocês já sabem, ele é bem justinho assim, certo? Só que se vocês observarem, na foto ela tem um elástico. Então, se eu tenho um elástico na peça, eu preciso dar uma folga considerável. Nesse caso, vocês podem só fazer isso daqui, ó. Vejam o quanto fica confortável em vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho 24. Com 24, colocando um elástico aqui, eu acho que pra mim já tá o suficiente. Se eu quiser mais folgado, eu posso abrir o quanto eu quiser, tá? Nesse caso, eu vou deixar com 24 centímetros. Então, do fio, que é essa linha do meio, eu vou sair 12 centímetros pra direita e 12 pra esquerda, ó. Agora, eu venho e vou unir até esse ponto. Por quê? Porque eu não vou mexer, eu não tenho franzido, eu não tenho nada aqui nessa parte da cabeça da manga. Então, eu não vou mexer aqui. Eu vou aumentar onde eu quero colocar o meu elástico, que é na parte do punho. Então, eu vou ver o quanto a mais eu quero de folga, aumentei o que eu queria e vou unir até esse ponto. E é só isso, gente, esse modelo. O fio também tá aqui, com o tecido dobrado, vocês vão cortar uma vez, tá? O elástico aqui é bem fininho, não esquece de deixar margem de costura em tudo. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários.